Atualmente, há uma grande variedade de aplicativos disponíveis em versões gratuitas ou pagas, que permitem que o docente acompanhe o processo de aprendizagem dos estudantes, com a aplicação de perguntas ao longo da aula, sem um compromisso com a atribuição de notas. As perguntas são disponibilizadas para os estudantes através de um link ou um código numérico divulgado pelo docente durante a aula. Tanto o acesso às perguntas quanto o envio das respostas ocorrem preferencialmente por meio de um aparelho móvel, como smartphones e tablets, sendo que na maioria das opções não há necessidade do estudante instalar o aplicativo em seu celular, pois é possível realizar todas as ações no próprio navegador de internet. Essa metodologia é muitas vezes denominada de aprendizagem móvel e apresenta os seguintes objetivos: proporcionar pequenas pausas em momentos estratégicos da aula expositiva para manter a atenção do estudante na aula e assim aumentar a eficácia da aprendizagem, promover uma participação mais ativa dos estudantes com maior interação e engajamento durante a aula, oferecer um feedback para o docente quanto ao nível de aprendizagem da turma em relação aos conteúdos trabalhados na aula, verificando quais os pontos que não foram bem compreendidos pelos estudantes e, portanto, precisarão ser retomados em aulas ou atividades futuras, e oferecer um feedback para o estudante quanto ao seu próprio processo de aprendizagem para que possa verificar quais são as lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas. É um momento muito importante para o estudante aprender com seus próprios erros. De modo geral, as perguntas elaboradas para esse tipo de atividade são mais diretas, de menor complexidade e normalmente associadas aos 2 primeiros níveis de taxonomia de Bloom. Portanto, o feedback dado por esse tipo de atividade é parcial e deve ser complementado por feedbacks em atividades que desenvolvam habilidades de maior nível de complexidade. O Kahoot pode ser acessado pelo browser ou pelo aplicativo e apresenta um layout de um jogo de perguntas e respostas. Na sua versão gratuita, possibilita a criação dos seguintes tipos de perguntas: múltipla escolha com uma resposta correta e verdadeiro ou falso. Outros tipos de questões estão disponíveis apenas na versão paga. O diferencial do Kahoot se baseia na competitividade positiva, pois todas as perguntas possuem uma pontuação atribuída à resposta, que depende do acerto e do tempo de resposta. Ao fim de cada rodada de perguntas, o Kahoot apresenta um ranqueamento parcial dos participantes, e ao fim de todas as perguntas, é apresentado um pódio com os 3 participantes que obtiveram as maiores pontuações. Essa competição tende a deixar a atividade mais divertida e interativa, mas tem que ser bem mediada pelo docente. Os comentários ao longo da atividade devem ser bem ponderados e construtivos, evitando comentários depreciativos com os estudantes que apresentaram um desempenho ruim. O docente deve enfatizar que o objetivo da atividade é estimular a aprendizagem a partir do reconhecimento dos erros, para que o estudante não fique desestimulado caso não alcance a pontuação esperada no Kahoot. Além disso, o docente deve estar atento para que a competição não tome uma dimensão maior do que a desejada. O docente deve incentivar uma relação de cooperação entre os estudantes e um clima muito competitivo pode comprometer esse objetivo. Recentemente, o Kahoot passou a restringir o número máximo de 10 participantes na versão gratuita, o que acaba sendo uma limitação importante. O Mentimeter possibilita a criação dos seguintes tipos de perguntas em sua versão gratuita: múltipla escolha com uma ou mais alternativas corretas e nuvem de palavras. Conforme mais vezes é citada a mesma palavra nas respostas dos estudantes, maior ela é representada na nuvem de palavras, ficando em destaque. O Mentimeter, tal como o Kahoot, também possibilita a implementação de competitividade positiva entre os estudantes, a partir de pontuação atribuída às questões, dependente de acerto e tempo de resposta. Após cada questão e ao fim de toda atividade, a pontuação de cada aluno é divulgada com toda a sala. Na versão gratuita, o docente pode criar até 2 slides por atividade, ou seja, 2 perguntas. O VoxVote permite a criação de perguntas de múltipla escolha com uma ou mais alternativas corretas. Diferente do Kahoot e do Mentimeter, com o VoxVote não há o estímulo de competitividade positiva, pois as questões não possuem pontuação atribuída e o resultado dos acertos de cada aluno não é divulgado para a turma, apenas a quantidade de votos que cada alternativa recebeu. O VoxVote é um aplicativo relativamente antigo em relação aos 2 anteriores, e isso se reflete no seu layout. Apesar de parecer um pouco obsoleto, a versão gratuita desse aplicativo atende muito bem às demandas desse tipo de atividade sem as limitações impostas pelos aplicativos anteriores. O Google Forms tem sido mais utilizado em momentos assíncronos, especialmente para os exercícios de verificação de aprendizagem posteriores às videoaulas, ou mesmo para as avaliações remotas das disciplinas. Entretanto, ele também pode ser utilizado em momentos síncronos. Todos os recursos anteriores podem ser utilizados tanto nas aulas remotas síncronas quanto nas aulas presenciais. Para as aulas remotas síncronas, além dos recursos anteriores, o Meet apresenta 2 ferramentas que podem ser utilizadas por docentes da USP para atingir os objetivos mencionados no início desse vídeo, sem a necessidade de aplicativos adicionais. Essas ferramentas são Enquetes, que possibilita que o docente elabore perguntas de múltipla escolha, e perguntas e resposta, que possibilita que o docente faça perguntas para os estudantes ou que os alunos façam perguntas para o docente. Essa última ferramenta possibilita que o estudante faça sua pergunta sem interromper o fluxo da aula e sem o risco de ficar perdido no chat, onde costuma ter comentários que nem sempre são dúvidas sobre a aula. A dúvida do estudante ficará visível no bloco de perguntas até o docente ler e marcar como respondida.
Outra vantagem dessa ferramenta é que quando o participante envia sua pergunta, os outros estudantes podem votar na pergunta dando um like, que significa que tem a mesma dúvida que o colega, mostrando ao docente qual tópico da aula gerou mais dúvida entre os estudantes. Tanto a função enquetes quanto a função perguntas e respostas, ao fim da reunião, geram um relatório em formato de planilha ao docente, caso ele seja o organizador da reunião, contendo as perguntas que foram feitas durante a aula e a resposta de cada aluno. As aulas remotas síncronas viabilizam a implementação de metodologias ativas de aprendizagem, como por exemplo a sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, estudo do caso, entre outras, que antes eram realizadas de modo presencial. Alguns ajustes são necessários em relação à forma como cada metodologia era aplicada no modo presencial, mas sem grandes prejuízos no processo de aprendizagem. Em todos os casos, os estudantes são orientados a estudar o material previamente no encontro síncrono, e os estudantes são estimulados de modo individual ou em pequenos grupos a desempenharem um papel protagonista em seu processo de aprendizagem. O professor irá desempenhar o papel de mediador, estimulando a participação ativa dos estudantes durante a aula por meio de estratégias específicas dependendo da metodologia. Quando estratégias ativas são utilizadas nos encontros remotos síncronos, o risco de o estudante perder o foco é significativamente reduzido. Além disso, quando o estudante tem que discutir com o colega o que entendeu sobre o tema em estudo, fica mais fácil para ele verificar quais são as lacunas no seu conhecimento, tornando o processo de aprendizagem muito mais efetivo. Finalmente, essas metodologias implicam uma maior interação entre os colegas, fazendo uma sensação de proximidade que tem um efeito importante também na criação dos vínculos.